Oi, rapaziada. Estamos aqui para mais um 11 FM, podcast aqui da página 11 contra 11. Sou eu, Luca, aqui, integrante da página que está falando. Estou com o Lucas Azevedo aqui mais uma vez. Voltamos, a dupla voltou aqui para o podcast. Oi, Lucas, dá um alô aí para a rapaziada. Boa tarde. Fala, Luquinha. Fala todo mundo aí que nos ouve. É um assunto muito interessante, muito bom estar de volta, dupla original, depois de algumas semanas aí afastados. Vem desafio por aí, então a dupla nem sempre está junta, mas a gente está junto aqui para comentar um assunto bastante importante aí sobre futebol e deixar nosso ato de repúdio mais uma vez. Lamento quase todos os podcasts a gente tem que deixar um ato de repúdio, mas aí ao caso do João Alberto, a violência extrema contra mais uma vida negra, então fica aqui nossa repúdia e nossa tristeza de ainda termos que comentar isso em pleno século XXI, em pleno 2020. Pois é, todo podcast tem que ter. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade bem doente, bem com muitas falhas ainda, mas tomara que a gente consiga caminhar para dias melhores. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de Fluminense, vamos falar de São Paulo, falar de dois treinadores que aí na última semana tiveram muito sucesso, tiveram muito na mídia, né? O Odair e o Diniz. E eu queria começar falando com você sobre o Diniz, cara. Foi um cara que tomou muita pancada, né? Pelo estilo de jogo dele, por propor o diferente, por querer jogar. Tem os caras que são apaixonados por ele e tem a rapaziada que acha que ele é uma farsa, que ele só joga bonito, mas não entrega resultado. Em qual lado que você tá aí dessa briga? Tu é Team Diniz ou tu é hater do Diniz? Cara, na semana passada o André Rizek e o Carlos Cereta até fizeram uma brincadeira lá no programa deles no Seleção Sport TV, que tinha um abaixo-assinado para pedir desculpa para o Fernando Diniz, depois da vitória maiúscula contra o Flamengo. Cara, e assim, eu critiquei bastante o Diniz, eu posso admitir isso aqui. Ainda tenho críticas ao trabalho dele, mas também tem que reconhecer que ele soube reconhecer que o trabalho dele precisava de mudanças e as mudanças ocorreram, de fato. Até teve um momento do trabalho dele nesse um ano aí, isso até é uma coisa que a gente vai falar mais para o final aqui, mas ainda teve uma parte do trabalho dele que ficou boa porque teve resultado. Isso é um problema muito grande no Brasil. A gente não tem valorizado o desempenho, a gente tem valorizado o resultado. A gente sempre dá o exemplo do Flamengo em 2019. Para mim, a diretoria do Flamengo só segue provando que o Flamengo em 2019 foi o acaso. Jorge Jesus foi o acaso, não teve nenhum planejamento naquilo que foi feito. Principalmente após demitir um treinador que era sabido que ia demorar para implementar a sua ideia de jogo e demitir o cara em 100 dias depois de uma crise de Covid. Enfim, a gente vê que não tem planejamento no Brasil. E aí, cara, méritos não só para o Diniz, méritos para o Raí, que manteve ali a posição, manteve o Diniz, mesmo após frustrações gigantes, como a perda da Libertadores na fase de grupos e aquela perda ridícula, isso sim, foi um vexame do São Paulo para o Mirassol no Campeonato Paulista. Entretanto, acho que o Diniz, falando assim um pouco, me aventurando a falar um pouco taticamente, o Diniz soube, na minha visão, mexer no esquema dele, deixou de jogar com 3 na frente para jogar com 2. Brenner e Luciano hoje talvez sejam a melhor dupla de atacantes do Brasil em desempenho. Não estou dizendo, não estou querendo ser aqui falar para ganhar mídia. Estou falando em desempenho mesmo. Atualmente os dois são absurdos. Quando um não decide, o outro decide. Mal comparando, devido às proporções, parece até Bruno Henrique e Gabigol, outrora, que pode até voltar essa semana. A gente vai ter Bruno Henrique e Gabigol de novo. Enfim, o São Paulo do Diniz melhorou com essa dupla na frente, melhorou. Gabriel Sara está fazendo um ótimo campeonato agora ali. O Daniel Alves está começando a melhorar. Eu acho que até há exagero. Quando o Daniel Alves não joga bem, ele é o pior do mundo. Quando ele joga bem, ele é o melhor do mundo. Eu acho que não é assim. Ele estava mal até umas 5, 6 rodadas atrás, mas agora melhorou bastante. Então, assim, o Diniz também, além disso, só para finalizar, ele aprendeu a jogar em espaço. Eu acho que ele valorizava muito toque pro jogador, de jogador para jogador. O jogador chegava no setor, pegava a bola, e ele agora está tocando mais em espaço. Então, você vê que tem muito escapado o time de São Paulo, está sabendo jogar mais assim. E isso é mérito do Diniz reconhecer o próprio trabalho. Parar com aquela de professor Pardal de inventar de botar lateral para jogar de zagueiro, porque melhorava a saída de bola, e trazer o Igor Gomes para fazer a saída de bola. Se o lateral melhorava a saída de bola, não precisa trazer um meio. E ele aprendeu isso, conseguiu botar um volante mais marcador, mas que não perdeu a qualidade no passe, que é o Luan.
Então, acho que o São Paulo está numa boa caminhada. É o líder por pontos perdidos, né? Aquele líder por aproveitamento. Não cravo ainda o São Paulo como favorito ao Campeonato Brasileiro, mas tem uma boa chance de disputar aí, ainda mais que o campeonato não tomou não teve nenhum time que tomou o favoritismo e disparou lá na frente. Pois é, o Diniz é um treinador, como você disse, que está aprendendo com erros dele, e isso é natural. O Diniz é um treinador de carreira curta, né? Ele é jovem e a carreira dele também é bem curta, então eu concordo com muitas das ideias dele, mas concordo também que ele vai aprender muita coisa. E você falou aí do Brenner, do Luciano, do Sara, foram jogadores que ele foi incorporando no meio do trabalho, né? Quando o São Paulo eliminado pelo Mirassol, o São Paulo eliminado na Libertadores, não tinha Brenner, não tinha Luciano, que chegou há pouco tempo. Enfim, tá meio que consertando o time, meio que adaptando o time ao decorrer da temporada. Concordo com você que esse São Paulo ainda deve apresentar muito jogo bom, muito espetáculo bom e, quem sabe, resultados também para a gente, né? Principalmente para a torcida de São Paulo, que está torcendo mais que a gente pelo resultado positivo. O Diniz já foi treinador do Fluminense, a gente sabe, e hoje quem está lá é o Odair, que com uma ideologia totalmente diferente do Diniz também vai conseguindo seus resultados, né? A gente até chegou a fazer um post aqui na página um tempo atrás, que o Diniz estava balançando muito, a torcida do Fluminense criticava muito, muito ele. O Fluminense tinha sido eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, vinha numa fase terrível. O Odair, foi mantido e parece que conseguiu virar o jogo, né? Agora a torcida já fala, tá o Odair risado, já entra no meme, o Fluminense está em quinto no Brasileirão e parece que as coisas estão andando lá nas Laranjeiras, né? Como você vê o trabalho do Odair, Lucas? Realmente, a empolgação das torcidas no Brasil é uma coisa muito, muito complicada de se argumentar, né? Mas, independente disso, o Odair também é outro que eu tenho bastante críticas, mas críticas normais, né? Eu acho que crítica não é nem bom nem ruim, é construtiva e dependendo de como a pessoa absorve. E quem sou eu para ter crítica de alguém? Mas eu acho que o trabalho dele é o trabalho possível, é o trabalho real do Fluminense. Eu duvido que a torcida do Fluminense, se você chegasse para ela no início do campeonato e falasse assim, o time depois de 22 rodadas vai estar em quinto. Tudo bem, tem asterisco, tem time atrás, está com menos rodadas, isso aqui. Mas eu duvido que a torcida ia acreditar que se você falasse que o time estaria em quinto depois da 22ª rodada, a torcida ia ficar, caraca, é verdade? Eu acho que ela ia ficar assim, entendeu? Eu não acho que ela ia ficar normal, a gente está em quinto. O Fluminense talvez tenha elenco pior do que do Grêmio, por exemplo, que está atrás. O Fluminense, para mim, tem um elenco no nível ali do Bahia. Tudo bem, Bahia teve um início complicado, não sei o quê. Enfim, o Odair, ele não faz um jogo agradável de se ver. Você não vê o time do Fluminense dando baile, 3-0 fora o baile. Até se via um pouco no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, perdão. Você viu o Fluminense ali jogando, mas você estava com equipes de nível muito inferior. Tanto que quando pegou até equipes de nível nem tão superior assim, é o exemplo aí do Atlético Goianiense, que tinha só uma organização tática muito boa com o Mancini, foi eliminado na Copa do Brasil, já foi eliminado no Sul-Americano. Então, assim, o Fluminense faz o campeonato possível. O Odair perdeu o Evanilson, que era o melhor jogador do Fluminense disparado na época que ele perdeu, foi para o Porto. Agora perde o Dodi também, que assim, talvez era disparado também o melhor do Fluminense. O Nenê começou o ano muito bem, mas a gente não esperava que o Nenê ia fazer um ano incrível, porque está com quase 40 anos. Você não pode esperar que não vai haver uma oscilação, principalmente física, de um jogador jogando quarta e domingo toda hora. Teve o Gilberto para o Benfica também. Então, assim, com todas as perdas, com tudo que o Odair tem que remendar, casos de Covid e tudo mais, o Fluminense, cara, tá se superando, na minha opinião, e tem mérito do Odair aí, porque eu acho que se fossem outros técnicos, talvez o Fluminense não estaria nessa mesma posição. Eu dou até, só para finalizar, eu dou até um exemplo de uma crítica que eu tinha ao Odair, porque para mim o Inter do ano passado é um time muito melhor que o Fluminense é hoje, em termos de peça, e o Odair esbarrou num teto naquele Inter do ano passado. Eu acho que o time jogava bem, mas parece que quando perdeu ali as quartas de final para o Flamengo na Libertadores, e aí começou a desandar no Brasileiro, se perdeu. E aí o Odair no final é demitido, vem o projeto do Cudê que enfim dá errado. Então, assim,
tanto o Odair quanto o Diniz só provam que o trabalho no Brasil precisa de tempo. E se não der tempo, não tem resultado. Por mais que haja críticas aos dois trabalhos, que haja perda nos dois trabalhos, do Diniz principalmente, o Odair, como eu falei, não se esperava tanto, o Diniz se esperava ganhar o Mirassol, por exemplo. Eu acho que os dois trabalhos são muito bons e o tempo que você vem dando ao trabalho, o Odair, por exemplo, podia ter caído depois que perdeu para o Atlético Goianiense. Então, o tempo que você vem dando ao trabalho, ele gera frutos e a gente está vendo aí. São Paulo líder por pontos perdidos, melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Fluminense, o segundo melhor carioca, não tão atrás assim do Flamengo, em termos de pontuação, mas não tão atrás assim do Flamengo, que era o time que a gente cotava para ser campeão algumas rodadas de antecedência. Então, eu acho que é isso sobre o Odair e sobre o Diniz de um modo geral. Sim, você falou do desempenho do Fluminense, da diferença entre o jogo. Talvez o Fluminense esteja numa posição acima da tabela, levando em conta o que tem apresentado em campo, né? Eu estava conversando com um amigo tricolor esse final de semana e ele falou assim, cara, eu sei que o Fluminense não vai jogar bem, eu sei que não vai dar espetáculo, a gente só quer que ganhe. A gente só quer que fique lá em cima, que vá para a Libertadores, que dê uma esperança, uma felicidade nesse ponto, né? E aí ele falou, cara, se for igual o Botafogo fez com o Jair, que também era um time que não jogava bonito, que ganhava de 1-0, ganhava de meio a 0 e foi para a Libertadores, eu tô feliz, eu assino embaixo. É isso que você falou no começo. Pô, se você falasse pro torcedor do Fluminense, tipo, no começo do ano, vocês vão estar em quinto depois de 22 rodadas, assina aqui que vocês vão estar em quinto. Ele assinava com certeza. Se falar agora, assina aqui que vocês vão para a Libertadores jogando feio, ganhando de meio a 0. Ele assina, né? Eu acho que cada time está num momento e o Fluminense está num momento da sua história agora, que sabe que não tem um dos melhores times do Brasil, mas pela grandeza que tem de estar disputando uma Libertadores, de estar disputando ali em cima, de estar ganhando os jogos, é uma coisa que alegra o torcedor. Concordo bastante. E só um ponto que eu gostaria de mencionar, dos dois trabalhos do Odair eu já mencionei, que é o Odair, ele não consegue reforços, consegue pouquíssimos reforços e ainda tem perdas. Então, assim, por isso que eu falo que o trabalho do Fluminense é muito melhor do que a expectativa pré-campeonato brasileiro. E o São Paulo também tem coisas boas a se mencionar. O Fernando Diniz, desde que chegou, ele só teve um reforço, que não foi compra. O São Paulo não fez uma compra, foi o Luciano. O Fernando Diniz fez uma troca entre o Luciano e o Everton. O Everton foi para o Grêmio, que o Everton, enfim, já não estava mais rendendo no São Paulo, e o Luciano foi uma aposta que deu certo para o Diniz. Então, assim, Luciano, Gabriel Sara, Brenner, que trouxe do Fluminense de volta, são tudo apostas do Diniz que só provam que não tem a ver só com a gente está jogando mal, está faltando posição, contrata jogador ou troca o treinador. Não é assim. Se você der trabalho, você vai colher, mesmo que poucos frutos você vai colher. E é o caso do Fluminense e do São Paulo, que mesmo que não ganhem nada, há de se valorizar o trabalho. Porque, assim, tem muita gente que fala, o São Paulo tem eleição agora, se o Diniz não ganhar nada, ele vai ser demitido. Irmão, você tem que valorizar o desempenho, você tem que ver o que aconteceu de fato. Eu acho que, de fato, o trabalho do Diniz é muito bom nessa altura do campeonato. Você citou aí, só para a gente finalizar, você citou aí que o Diniz não teve reforços e que o Odair acabou perdendo. Talvez o que tenha de comum, uma das poucas coisas que tem de comum no trabalho do Diniz e do Odair, é a utilização dos jogadores da base, né? São Paulo tem se pautado muito o jogo em jogadores da base, como Igor Gomes, Brenner, do Luan ganhando espaço agora. O Fluminense tem o Calegari, tem o André, tem o Luiz Henrique. O Evanilson, que se tornou protagonista e saiu muito rápido, né? Então, mostrando que é um caminho também para os times, né? Olhar para a base e botar os moleques para jogar. A gente fica por aqui. Foi bacana bater esse papo contigo, Lucas, falar de dois treinadores que estão muito em evidência nos últimos tempos, que têm entregado resultado, que tem entregado um jogo mais vistoso ao meu modo de ver, o outro mais pela competitividade e tal, mas aí vai do gosto de cada um. É sempre bom falar de futebol contigo, é sempre bom trocar essa ideia com o nosso público. Eles sabem que podem encontrar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente está fazendo podcast aqui sempre também, batendo esse papo com eles. Acompanha a gente, 11 contra 11 nas redes sociais. E é isso. Aquele abraço, Lucas. Um abraço para todos que estão ouvindo a gente. Até semana que vem.